18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h04 na Paraíba. Os principais destaques do programa desta sexta-feira. Família de ganhador da Mega Sena que foi assassinado acha que o matador é alguém próximo a ele. Situação do ator paraibano José Dumont se complica após decretação da sua prisão preventiva. 67% dos eleitores brasileiros têm medo de se posicionar publicamente sobre em quem vai votar nas eleições desse ano. E 7 em cada 10 eleitores ainda não têm candidato para deputado federal nem deputado estadual. Isto é Brasil. Delator afirma que o atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, recebia propina quando era vereador e quando era vice-governador. A viagem de Bolsonaro ao exterior obriga Mourão e Arthur Lira a também sair do país. A política estadual, os destaques da política nacional, o cotidiano.
O Cidade em Revista já está aí no seu rádio, no seu celular, seu computador, tablet, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. Agora na Paraíba, 18h06. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Você ouve a rádio Camisa 10, a melhor seleção musical. O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores identificados e treinados pelo IBGE visitam até outubro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater à sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. O recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022 IBGE. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unido Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unido Alticoafir. Em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José. E no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Eu acompanhei 27 eleições presidenciais. Narrei a carta de Getúlio Vargas ao povo brasileiro em 1954 e também a chegada da urna eletrônica em 1996. Ainda estive presente em 2 impeachments, sendo em 1992 e 2016. Este ano estarei presente para contar mais essa história da nossa nação e levar em primeira mão o futuro aos ouvintes. Rádio, há 100 anos contando e criando histórias no Brasil. Uma campanha da Amirte. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas, de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. 18
horas e 11 minutos na Paraíba, precisamente 6h11 agora. Saudações, minha gente, um abraço, meus amigos, um abraço, minhas amigas, espero que todos estejam bem. Aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora nós vamos ao bate-papo, às reflexões sobre os temas mais importantes da atualidade e os fatos mais importantes das últimas horas. Chega aqui uma mensagem com o título urgentíssimo. Aí eu fui olhar o que é no WhatsApp. É um ouvinte perguntando: estás sabendo qual foi a última do xerife do Brasil? Pergunta, letras garrafais. Aí eu fui olhar do que se trata. Ele chama de xerife do Brasil o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Ele disse: olha aí qual foi a última do xerife. Eu fui olhar, notícia publicada agora às 17h35 no Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou uma liminar que suspendia a redução, a queda do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, sobre pelo menos diversos produtos fabricados aqui no Brasil. Essa decisão, para o ouvinte entender, ela acaba com aquilo que a gente chama de insegurança jurídica em torno do assunto e reduz em 35% o IPI para diversos produtos industriais, exceção feita a itens que sejam produzidos na Zona Franca de Manaus. Porque essa decisão do ministro, que o ouvinte chama aqui de xerife do Brasil, é importante. É que o governo Jair Bolsonaro, olha o Brasil de hoje como é que está. O governo federal chegou a publicar 3 decretos, 3, sobre esse assunto, que foram alvos de liminares do ministro Alexandre de Moraes, atendendo a pedidos do Partido Solidariedade. O presidente da República assina um decreto reduzindo imposto de vários produtos. Aí um partido de oposição corre lá no Supremo, aí diz: ministro, vamos suspender isso aqui. Eu não gostei muito desse decreto não do presidente da República, vamos suspender. Aí o ministro Alexandre de Moraes tinha dado liminar suspendendo tudo. Eu quero saber, honesta e sinceramente, eu acho que cabe uma pergunta assim: daqui a uns tempos eu acho que ninguém vai mais querer se candidatar a presidente da República aqui no Brasil, porque não manda mais em nada. Lembro da entrevista que Ciro Gomes deu semana passada na rede CNN ao âncora, ao jornalista William Vac. O William Vac pode ser chato, pode ser racista, pode ser o que for. O que você quiser dizer aí dele, diga. Agora, ninguém pode dizer que não é um cidadão preparado, inteligente e um jornalista de primeiríssima linha. Super inteligente. Entende de política internacional como poucas pessoas no Brasil. Questão de geopolítica, de relações internacionais, bilaterais, relações entre países, política externa, tudo isso ele é craque e na política também. Eu estava assistindo a entrevista, ele fez uma entrevista com cada presidenciável com duração de 1 hora. E na de Ciro Gomes, lá para as tantas, no meio da conversa, ele tratando Ciro Gomes por Ciro e você. Devem ser amigos, né, de longas datas. A gente às vezes entende assim meio... fica sem entender como é que um jornalista está entrevistando um presidenciável e chama de você, de tu. Mas aí é a questão da intimidade que há entre os dois, que a gente também precisa compreender, porque, afinal das contas, em primeiro lugar, ali estão 2 pessoas. Tem um caso que aconteceu comigo, que Zé Luiz, que era vice-prefeito, ex-vereador, ex-deputado Zé Luiz Júnior, ex-jogador, e ex-vice-prefeito de Campina Grande, eu não consigo chamar Zé Luiz de senhor. Todas as vezes que eu entrevistei Zé Luiz, no rádio e na televisão, eu dizia: Zé, me perdoe, mas eu não tenho condição de lhe chamar de você, não me acostumo nunca. E ele dizia: que é isso, Paulinho, pode me chamar, quiser me chama de Paulinho, a gente estudou junto e tal. Nunca me acostumei.
Cássio Cunha Lima e Veneziano Vital do Rego, Veneziano foi prefeito e é senador, e Cássio foi deputado, né? Foi senador, foi governador do estado, prefeito de Campinas. Eu me acostumei. Eu estava com um deles em algum lugar, aí a gente brincava, era tu, era você e tal, mas quando chegava diante das câmeras ou no microfone, eu chamava de senhor, pelos cargos que eles ocuparam e ocupam, né? E até que me adaptei. Agora tem gente que não. Mas aí o William Vac dizia: Ciro, se você fosse o presidente da República e um ministro do Supremo Tribunal Federal mandasse um emissário, um porta-voz, um oficial de justiça, alguém lá do tribunal, só vai lá e diz ao presidente que essa pessoa aqui ele não pode nomear não para ser o chefe de polícia. E o William Vac se referia àquele caso lá atrás, quando o presidente da República escolheu um cidadão, salvo engano, o nome dele é Alexandre Ramagem, que hoje está na ABIN, eu acho até que licenciou-se da ABIN, mas Bolsonaro tinha nomeado ele para ser diretor-geral da Polícia Federal. Nomeou, saiu a portaria no Diário Oficial, aí o ministro Alexandre de Moraes mandou dizer que não podia não, que ele desnomeasse. O William Vac fez a pergunta a Ciro, e Ciro olhou para ele assim e disse: nenhuma vez. Mas eu não obedecia nenhuma vez, porque todos têm que respeitar a autoridade do presidente da República. E o presidente da República não tinha feito nada errado, mas ali, naquele momento, fraquejou, capitulou, como a gente diz, e obedeceu a determinação ministerial, e a partir dali vocês sabem o que foi que aconteceu e o que vem acontecendo, mas isso é outra história. Então, o partido Solidariedade argumentava junto ao Supremo que a medida do presidente da República, assinando esse decreto de redução de IPI para cair o preço de vários produtos no Brasil, linha branca, fogão, máquina de lavar, não sei o que, micro-ondas, essas coisas todas aí, reduzia a competitividade dos produtos feitos em Manaus, que não pagam IPI por ser zona franca. A situação foi resolvida com o aumento do número de produtos excluídos. A situação estava gerando muitas reclamações dos representantes da indústria contra o ministro Alexandre de Moraes. Eles reclamavam nos bastidores de uma suposta interferência indevida do ministro nas decisões do Ministério da Economia. Aí agora à tarde o ministro pensou, olhou para cima, olhou para baixo, eu vou revogar a minha própria liminar. Aí revogou. Está deixando que o governo federal reduza o IPI de vários produtos, exceção feita àqueles que são fabricados na Zona Franca de Manaus. São 18 horas e 18 minutos na Paraíba, pontualmente 6h18 agora. Todas as vezes que eu toco nesse assunto, eu lembro do ex-deputado Carlos Dunga. Quando a gente ia para aquele café almoço do domingo, no tempo do jornal lá de manhã, aí Dunga dizia: amigo velho, não demora e nós vamos procurar um candidato, alguém que queira se candidatar a prefeito de qualquer cidade, e não vamos encontrar. E eu dizia: por que, Dunga? Ele disse: porque quando o cara senta na cadeira de prefeito, ele é eleito em outubro, ganha a eleição, aí passa novembro e dezembro, quando ele assume em janeiro, tomou posse, 1º de janeiro, senta na cadeira de prefeito, sentou, não assinou nenhum papel, nada, não tomou nenhuma medida, já pode responder a 17 processos, segundo Carlos Dunga. Porque há determinadas ações tramitando na justiça que quem responde é o executivo. E o chefe do executivo era um, saiu, entrou outro. O outro é quem passa a assinar pela prefeitura a responder. Então é complicado, não é? Muito complicado. Mas isso é o Brasil. Mas eu quero também compartilhar com vocês o sentimento de saudade, o sentimento de tristeza pela partida, pelo passamento, pela morte de mais um companheiro de rádio. Morreu ontem às 4h30 da tarde, e aqui durante o programa eu ainda não sabia, só soube quando terminou o programa. Morreu o meu companheiro da Rádio Caturité, João Martins de Oliveira. Quando eu comecei na Rádio Caturité, em 1970 e alguma coisa, no século passado,
João Martins já trabalhava na rádio. Na época, nós chamávamos o pessoal que mexia com a parte técnica de controlista. Ele era controlista de som. E uma geração que tinha ele, tinha Sansão, tinha Paulo Davi, Genival Fernandes, era o pessoal da técnica na época da Rádio Caturité. Ricardo Amadeu chegou um pouco depois, Bill Barrinha, Bill da Rádio. E eu convivi com o João durante muitos anos, muito mais próximo a ele, porque a minha primeira atividade na área esportiva, na Rádio Caturité, foi como plantonista esportivo. Antes de ser repórter, eu fui plantonista. E o plantonista, como as senhoras sabem e os senhores sabem, fica no estúdio. Os repórteres vão para o campo, para o estádio, os comentaristas vão, os narradores, alguns técnicos vão instalar o equipamento, quando não é o próprio locutor que instala, mas o plantonista fica no estúdio com um operador de som, com um controlista. E muitas vezes eu ficava com o João Martins. Todos nós da rádio chamávamos ele de Johnny Mads, aquele cantor da década de 70, e João parecia com ele fisicamente à época. Quem pegar uma foto de João Martins jovem, lá na década de 70, que João morreu ontem com 72 anos. Então ele é de 1950, não é? Então nos anos 70 ele tinha 20 e poucos anos, era um garotão, era um cara bonitão, namorador, muito namorador, e parecia com Johnny Mads. As capas dos LPs de Johnny Mads tinham fotografias cuja fisionomia se assemelhava à de João, e a de João a ele. E era um cara bacana, um cara legal, e gostava de música, compunha algumas canções. Na época tinha um cidadão ali perto daquele prédio da antiga Telpa da Telemar, na Floriano Peixoto, que tinha uma banca de revistas, espécie de fiteiro, cujo nome era Jerry Júnior, já é falecido. E o Jerry Júnior depois inventou de ser cantor. João Martins compôs algumas canções que foram gravadas pelo Jerry Júnior, uma delas intitulada Roberta. E ele também compôs uma música que foi gravada por Elino Julião, cantor de forró já falecido, no ano de 1978, 78, chamada Cofrinho de Amor. Essa fez sucesso, ainda hoje faz. Música considerada brega, que tocou muito no postal sonoro e tocou bastante em tudo que foi emissora de rádio aqui da região. Cofrinho de Amor, de autoria de João Martins, na voz de Elino Julião. E também compôs duas canções, uma para o 13 e uma para o Campinense, que depois viraram hinos informais das duas agremiações de futebol aqui de Campina Grande. Porque um hino, uma música, só é oficialmente hino de um clube quando o Conselho Deliberativo se reúne e aprova aquela música como sendo o hino, e aquilo consta em ata e etc e tal. Eu acho que isso nunca houve aqui em relação a 13 e a Campinense. Mas como os dois não tinham hinos oficiais, as músicas de João Martins passaram a ser hinos do Galo e da Raposa. E ele tinha muito orgulho disso, porque era 13 anos, né? Ele fez primeiro do 13, era um cara legal. Trabalhou, eu acho que a vida toda na Rádio Caturité. Não me consta que João tenha trabalhado em outra emissora de rádio. Então fica a saudade de mais um cara dessa geração de ouro do rádio de Campina Grande que se vai. E João estava ontem em casa, sentiu um mal-estar, comunicou ali ao pessoal, e o pessoal, vamos lá no hospital doutora Edgley, que ela é em Zé Pinheiro, hoje é hospital municipal. E João foi, tranquilo, andando, caminhando, desceu do carro, entrou no hospital. Quando entrou no hospital, aí veio um ataque mais forte ainda, e o pessoal correu, levou para a UTI. Quando chegou na UTI, infarto fulminante, morreu em questão de minutos. Saudade do velho João. O velório foi lá na Pedro da Costa Agra, central de velórios, ali perto do cemitério de Zé Pinheiro, e o sepultamento aconteceu agora ao anoitecer no Campo Santo, Parque da Paz, aqui perto do aeroporto João Suassuna. Que descanse em paz, que Deus lhe dê um bom lugar. Fica a lembrança de um cara legal, cujo último contato comigo foi antes da pandemia, quando nos encontramos numa confraternização de final de ano na sede da ACI,
ali em frente ao São Vicente de Paulo, no Açude Velho. Saudade, velho e querido Johnny Mendes. São 6h26 na Paraíba. Quem não conheceu João Martins, está aí no camisa10.net.br. Ontem à noite eu coloquei a notícia da morte dele e hoje postei uma outra notícia com mais uma foto dele e depoimentos de colegas de rádio que conviveram, que trabalharam também com João Martins. Notícia curiosa que está circulando desde ontem. Nós estamos, meus amigos, no dia 16 de setembro. Esse mês só tem 30 dias. Então, terminado o dia de hoje, restarão 14 dias para que o mês acabe. E depois nós temos 2 dias de outubro. Então, 16 dias para as eleições. Arredonde, 2 semanas. 2 semanas. Porque domingo agora... Não é, já será exatamente o dia 18, o outro domingo é 25 e no domingo seguinte nós já teremos a eleição, que será 2 de outubro. Olha que levantamento curioso. De cada 10 eleitores do Brasil, de cada 10, 7 não sabem ainda em quem vão votar para deputado federal e para deputado estadual. Segundo pesquisa, 70% não escolheram esses nomes. Nesse ano, meus amigos e minhas amigas, segundo dados recentes que foram divulgados, há pelo menos 10.603 candidatos e candidatas a deputado federal concorrendo às 513 vagas que existem na nossa Câmara dos Deputados. A indecisão é maior ainda entre os mais novos, os mais jovens, aqueles que têm idade entre 16 e 24 anos. Nesse grupo aí, 77%, ou seja, quase 8 em cada 10, na região sul, 74% entre os menos instruídos também estão sem saber em quem votar. Há também uma grande indecisão em relação a em quem votar para senador. Complicado, não é? Por que isso acontece? No nível estadual, são 1.035 cadeiras nas assembleias estaduais. 1.035. Os candidatos esse ano a deputado federal, homens e mulheres, são 16.735 pessoas. Lá em Brasília, tem a Câmara Legislativa do Distrito Federal. É diferente. Lá não é Assembleia Legislativa, é Câmara Legislativa do Distrito Federal. São 24 vagas. 610 pessoas estão concorrendo. O grau de indecisão em Brasília segue o mesmo, 70%, ou seja, 7 em cada 10 ainda não fizeram sua escolha. Isso reflete o que, minha gente? É descrédito do brasileiro em relação aos seus representantes, porque senador representa o Estado. Você dá a ele uma portaria para ele representar o Estado lá em Brasília. O Senado é a alta Câmara. A Câmara dos Deputados é considerada a baixa Câmara. Por quê? O sistema do Legislativo brasileiro, o sistema congressual brasileiro, é o sistema que se chama de bicameral. 2 câmaras, uma a alta Câmara, a outra a considerada baixa Câmara. Uma é visora da outra. E aquelas 2 cúpulas que tem lá em Brasília, você vê que tem as 2 torres do Congresso, né? E tem as cúpulas. Uma cúpula que é um prato na posição de você tomar sopa, e a outra cúpula que é o prato emborcado. A cúpula que o prato está na posição de encher de sopa é a Câmara, o pessoal com a bocarra assim aberta esperando
caírem as emendas e as benesses, etc. e tal. E aquele prato emborcado é o Senado. Ali o pessoal já encheu a barriga e está de barriga cheia só na mordomia, entenderam? Para ilustrar esse depoimento aqui. Então, quando o parlamentar se destaca, é claro que ele fica muito tempo, ele tem o seu mandato renovado. Quando você verifica uma indecisão dessa monta, uma indecisão nessa proporção, significa que nós estamos realmente carentes de líderes. Carentes de líderes. Porque não se enganem, dessa turma que foi eleita na onda de Bolsonaro lá em 2018, muita gente vai sobrar agora. Porque boa parte brigou com ele, né? Rompeu com o presidente, rompeu com os filhos, arengou por isso, por aquilo, e ficou feito aquilo na água, vocês sabem, boiando, né? Sem saber para onde ia. Eu não vou nem citar ninguém aqui da Paraíba para não influenciar ninguém a votar ou não votar, mas se você olhar para o Senado Nacional, Alexandre Frota, pronto, e Araújo Neto disse que é um grande deputado. O velho Frota foi um dos primeiros que brigaram com Bolsonaro. Lembre daquela outra bonitona lá que levou uma surra da alma, como é o nome dela? Joyce Hasselmann, eleita na sombra de Bolsonaro. Rompeu, brigou, depois disse que uma alma apareceu de madrugada, deu uma surra, ela apanhou e não sabe de quem foi. Não foi o marido, ninguém entrou na casa, um negócio todo, uma história muitíssimo mal contada. Surra de alma foi a primeira vez que eu ouvi falar. Soraya Tronic, que é candidata a presidente da República e é senadora pelo Mato Grosso do Sul, ela se elegeu também na onda Bolsonaro. Ela dizia, a senadora de Bolsonaro se elegeu, 8 anos de mandato, está aí como candidata a presidente da República, e tem outras centenas de nomes de pessoas que se elegeram na onda bolsonarista, né? Alguns delegados de polícia, alguns militares da ativa e da reserva, e está aí. Mas o fato é que há uma grande indecisão, faltando 2 semanas praticamente para a votação. Entre, meus amigos, os 31% que disseram que já tem nome para deputado federal, somente 14% dizem que vão votar em um candidato do mesmo partido da pessoa que escolheram para a presidência da República. Vejam que detalhe. Nessa mesma pesquisa, 78% haviam dito que já definiram seu nome para presidente, mas não tem candidato ainda para deputado federal. Outros 9% disseram que apontaram candidatos de partidos diferentes da coligação majoritária. Já entre os candidatos empatados no distante terceiro lugar do pleito, Ciro Gomes, Simone Tebet, os dados são algo diferentes. Por exemplo, votarão em nomes do PDT, que não fez a coligação, 4% dos eleitores de Ciro. Não é interessante? E o cara vota em Ciro, mas não vota nos candidatos que ele está indicando para a Câmara dos Deputados. São extratos das pesquisas recentes feitas em 300 cidades nos dias 13, 14 e 15. Então, terça, quarta e ontem, que foi o dia 15. Há uma grande indecisão em votos para deputado federal, para deputado estadual, que vai sobrar de voto por aí, viu? Tem muita gente doida. Agora tem muita campanha milionária, a gente que acompanha mais de perto sabe disso. Tem candidato que nem apareceu ainda no guia e ninguém sabe qual vai ser o seu resultado eleitoral. Agora, existem campanhas milionárias para deputado federal e para deputado estadual. 6h35 agora. Outro dado que me chamou a atenção. Olha só, 67% dos brasileiros, quase 7 em cada 10, estão com medo. Eu vou dizer de novo. A pesquisa revela que esse pessoal está com medo de dizer em quem vota para não sofrer represálias. Isso de um lado e do outro. Tem gente que está botando um adesivo de Bolsonaro no carro, ou uma bandeira do Brasil, e passa um petista, risca o carro todo, amassa, chuta a porta, entendeu? Aí outros botam a fotografia de Lula, o número 13, a estrela do partido,
ou uma bandeirinha vermelha, passa um bolsonarista, faz a mesma coisa. E tem gente que nem dizer em quem vai votar está dizendo, para não gerar conflito, às vezes dentro da própria família, às vezes dentro do trabalho, em seu local de trabalho, em repartições públicas ou empresas privadas. Então, muita gente está caladinha, deixando só chegar a hora de ir votar, chegar lá e depositar seu voto, sem se manifestar. Isso é bom? Não é. O bom seria que todo mundo pudesse se manifestar democraticamente. Afinal das contas, estamos numa democracia ou não? Já houve agressões a pessoas em suas casas, casas que foram depredadas porque estavam com inscrições, adesivos, e carros, nem se fala por esse Brasil afora. Chegou a um ponto hoje que muita gente, no 7 de setembro, teve medo de botar a bandeira do Brasil no carro, vestiu uma camisa da seleção brasileira, porque sai e alguns, infelizmente, partem para a agressão. Nessa dita democracia brasileira, que parece que de democracia ultimamente não tem nada. O fato é que existem pessoas que não se controlam, todos nós sabemos disso. Extrapolam os limites e são pessoas que vivem de fazer piada, chacota, deboche, provocação. Do jeito que tem no jornalismo, tem em todas as outras profissões. Não é para ser assim, mas que há de se fazer. Você não pode controlar as outras pessoas. Eu comparo essa situação, minha gente, com determinadas tragédias que acontecem e que todos nós tomamos conhecimento. E, em princípio, o que é que nós, seres humanos, fazemos? Quando há um ato de violência e uma pessoa, por exemplo, tira a vida de outra, aí muitas vezes nós dizemos, isso é natural, não, mas por causa de uma besteira, de uma bobagem, né? É o chamado motivo fútil. Motivo fútil, o cara chegou ali por causa de R$2, tirou a vida do outro. Motivo fútil, uma bobagem, uma besteira. E tem o motivo torpe, que aí já é uma outra situação. O torpe é quando tem uma motivação, pode ser política, pode ser religiosa, aí se enquadra numa outra denominação. Mas sabe o que é que acontece, que ocorre muitas vezes, e a gente que faz cobertura do noticiário toma conhecimento? É a graça que a outra pessoa soltou. Porque nem todo mundo reage da mesma forma. Às vezes a pessoa vai, solta uma graça, o sangue da outra pessoa ferve, e naquele momento em que o sangue ferve, o sujeito cega, aí parte e faz a desgraça. Um segundo depois está arrependido, mas já fez. Foi uma reação agressiva por conta da piada que o outro soltou. Quantas vezes a gente já não sobre isso? Porque existem as pessoas que são chamadas de folgadas, não tem? Aquelas pessoas que... Isso tem na imprensa, tem na advocacia, na medicina, no empresariado, em tudo que é lugar. Sujeito folgado que acha de soltar graça a todo mundo, entendeu? E entende que todo mundo vai suportar aquele seu tipo de graça. Muitos até querem ser engraçados e não conseguem, mas se acham engraçados e ficam soltando graça e piada para todo mundo. E nem todo mundo aceita isso. Então, nós estamos num momento, numa época, numa fase, que precisamos ter cautela, cuidado, não faz mal a ninguém, cautela, calma e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Você não sabe qual será a reação da outra pessoa, é melhor se conter de que ficar se expondo. Ora, o que é que eu ganho se eu botar um adesivo de alguém no meu carro? Não ganho nada, eu tenho talvez o prazer e a satisfação de estar ajudando a um amigo que me pediu e que é uma boa pessoa, que é um candidato e tal, mas aquilo pode ter consequências que eu nem imagino, então é melhor não botar. Não bota, pronto. Você explica isso para o amigo que vai lhe pedir e ele vai entender. Olha, o clima está pesado, eu prefiro, você sabe que eu voto em você, mas eu não vou botar adesivo, não vou botar nada no meu carro, porque eu posso ter um prejuízo, né, Jânio Raposo? Alguma coisa desse tipo. 6h40 na Paraíba.
amigo Luiz 10 anos, esse aí é um dos, viu? Esse aí é um dos. Outro amigo botou aqui o nome de um candidato, aí me pergunta assim, e esse aqui? Tá, esse aí é filé? Não vou dizer o nome, óbvio, mas esse aí é um bom candidato. Eu estou pensando em votar nessa pessoa aí que você escreveu o nome. Sabe por quê? Porque eu valorizo as pessoas que têm palavra, posição, postura. Eu gosto de pessoas que, se disserem que amanhã às 8h10 eu posso ir, eu chego lá e ela esteja. Eu gosto de gente assim. E essa pessoa aí que você citou, pelo menos comigo até hoje, agiu dessa forma. Então, se eu pudesse, faria propaganda de graça para uma pessoa que age dessa maneira. Meu amigo Marcos Soares, do Rio de Janeiro, pergunta se eu tenho novas informações a respeito de Bill do violão. Não tenho, mas eu vou passar, Marcos, depois do programa para você, o contato de um amigo que está acompanhando mais de perto. Ele pode dar um panorama. E Marcos, ao mesmo tempo, ele lamenta aqui o falecimento de João Martins. Conheceu o velho João Martins de Oliveira. E hoje o cara numa rádio de João Pessoa disse, eu quero lamentar a morte aqui de seu Zé Martins. Ele está bem informado, tá? Meu Deus do céu, cada coisa viu no rádio. Mensagem chegando, Herculano Filho está em Brasília, Distrito Federal. Meu amigo Robson Lucas, na Zona Leste, lá no Santo Antônio. O Baixinho, eita, o Baixinho do restaurante, gente boa, ele está igual o Negão do Café. É cada filé que ele manda para cá, viu, na hora do programa. Sargento Nogueira, boa noite, Barra de Santa Rosa. Meu amigo João Luiz, bombeiro de serviço no aeroporto João Suassuna, foi o homem que mandou hoje as informações em relação à chegada do presidenciável Ciro Gomes. Professora Geovita Maranhão, também está na escuta. Geovita é cadeira cativa, né? Minha amiga de muito tempo. Olha aqui mais o Emanuel Ivan está em Pernambuco, em Recife, a capital pernambucana. Mais mensagem aqui, comandante Murta, Juscelino Salles, piloto Gavião, médico Edigley Porto, Dimas, lá do sítio Geraldo em Matinhas. Passou da hora do freio de arrumação no Brasil. Dimas, quem vai dar o freio? Hein? Diga quem? Está com o pé no acelerador, meu amigo. Meu amigo Marcos Farias, em Esperança, saudações. Antônio Clemente, boa noite. O Wilson Rubiati, meu ex-diretor lá da TV Balpurema, gente boa, perguntando onde é que está funcionando o restaurante do Baixinho. Já passei para ele aqui. No final de semana, Geovita Maranhão pediu também, passei para ela. É no antigo prédio, na João 23. Se você vier na Assis Chateaubriand, no sentido centro-aeroporto, passou da Carajás, vire a primeira direita. Pronto, é a João 23. Vai ver logo lá. Hoje é Marcondes, que era garçom do Baixinho, é quem está lá. Mesma coisa, mesmos pratos, mesmo tira-gosto. Uma maravilha. Meu amigo Antônio Clemente, boa noite. Manuel Braz, do bairro de Santa Rosa. Valdec Nóbrega. João Alcântara, nas Malvinas, boa noite. Assis, no Santa Bárbara. Renato Cunha Lima, como sempre, lá em Areia. Meu amigo Renato, mandando aqui o convite de missa de 7º dia da cunhada dele. Faleceu no último dia 11, né? Maria Irecê da Silveira. Essa missa vai ser, deixa eu ver aqui, Igreja do Rosário, dia 17, que é amanhã. É aquela missa das 7h30 da noite que a televisão em Itararé, a Rede Ita, transmite. Então vai ser a missa de 7º dia, deixa eu confirmar aqui, 7º dia sim, da cunhada de Renato Cunha Lima, que Deus lhe deu um bom lugar. E Renato confirmando que foi para o sepultamento de João Martins. Meu amigo Emanuel Ivan confirmando que está na Praia dos Carneiros, lá em Pernambuco. Não sei ainda, viu, Ivan? Não tenho essa confirmação. Eu estou recebendo mensagens aqui, mas não tenho a confirmação. Arthur Vieira, boa noite. Boa noite também para Gregório. Paulo, como saudosista que sou, eu gostaria de ouvir 2 entrevistas do programa Mesa de Bar, que já não existe mais. Aguinela Amorim e Humberto de Campos. Olha, aí você tem que falar com Gustavo Ribeiro,
o pessoal lá da Rádio Cariri. Do Mesa de Bar da Rádio Cariri, eu só tenho no meu arquivo a gravação do programa onde eu fui o entrevistado. Esse aí eu tenho, mas eu participei de alguns programas lá como convidado, como entrevistador. Eu lembro bem que, acho que foi no dia de Luizmar Rezende eu estava, participei de uns 2 ou 3, mas gravação aqui no meu arquivo eu só tenho da minha própria entrevista. Aí você tem que falar com o Gustavo Ribeiro, o Romildo Nascimento, o Márcio Furtado, o pessoal lá da própria rádio. Eu imagino que eles tenham isso lá no arquivo. Jair Lucena, meu amigo, esse aí é um bom candidato também, viu, Jair? Acho que não chega, mas é um bom candidato, é uma pessoa muito preparada. Quem mais? Beto de Fortaleza, boa noite, Beto. Alexandre Gomes, estou aqui, Paulo. Já recebeu o Ciro Gomes por aí? Porque Ciro saiu de Campina Grande para Belém e depois ia voar para Macapá, que é a capital do Amapá. De jatinho, meu amigo, eu vou para todo canto também. De jatinho e sem eu pagar nada, é claro que eu vou para qualquer lugar do mundo. Sargento Letício, boa noite. Josafá Fernandes, idem. São pessoas que estão mandando mensagens e que me deixam bastante feliz por saber que nós temos uma audiência muito grande nesse horário. São 6h47. José Newton Porto, boa noite. Djalma Neves também, Fefé Cavalcante, meu amigo Lídio Meira, um abraço. Ouvinte pergunta como é que eu me sinto quando sou entrevistado. Mesma coisa, para mim não muda nada não. Sobretudo se for para falar de mim mesmo. A minha vida é um livro aberto, todo mundo sabe. Modéstia à parte, eu tenho uma história de sofrimento, né, para contar. Sofrimento e superação. Todo mundo já sabe. Mas tem sempre alguém que não ouviu a anterior, ou ouve a próxima, ou assiste. Eu nunca neguei o que eu passei da vida, nem o que eu passo para ninguém. E algumas pessoas até já vieram me dizer depois, olha, eu também vivi a situação muito difícil e de certa forma me espelhei no que você diz para chegar lá. Pronto, chega, qualquer um chega. É difícil, a concorrência hoje é maior, mas dificuldade existe para a gente superar, não é para você se entregar. Todas as vezes que uma coisa está difícil, é porque você tem que lutar para superar aquela dificuldade. É assim que eu entendo. Muita gente, às vezes, conversa comigo e diz, rapaz, quando tem lá uma frasezinha que a gente bota no WhatsApp, não é? Todo mundo, quando bota lá no seu, não sei se é status, como é que é, aí bota uma frase. A minha é, querer é poder. Aí tem gente que diz, isso não existe, querer não é poder, não. Que eu queria ter isso, 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 e não tenho. Se você pensa em ter uma coisa, em possuir uma coisa, em alcançar uma coisa, e você nunca luta, você não vai conseguir nunca. Isso é como um jogo de loteria. Eu quero acertar na Mega Sena sem jogar. Não vai acertar nunca. Eu dou testemunho a quantas pessoas eu puder e quantas vezes eu puder, de que se você tiver um objetivo e lutar e batalhar por ele, você consegue. É difícil. Demora, às vezes demora. Mas você consegue. Agora você tem que mirar, estabelecer qual é o objetivo. Olha, eu quero aquilo ali. Isso vale para parar de beber, para parar de fumar, para engordar, para emagrecer. Tem gente que quer engordar porque é magro demais, né? E tem gente, hoje a maioria quer emagrecer porque engordou demais. Dos dois jeitos você consegue. Agora tem que ter força de vontade, se privar de muita coisa. É desse jeito. Você vai encontrar barreiras, gente para lhe derrubar, para dar rasteira, entendeu? Para atrapalhar, tudo isso. Mas vai chegar. Agora tem que estabelecer um objetivo e lutar por ele. Não é ficar dentro de casa, eu quero... O cara que tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, pode parecer absurdo, de carro, porque eu gosto de carro. O cara tem um golzinho daqueles bem antigos, de motor, que a gente chama de enceradeira, ano 80 e alguma coisa.
Aí ele quer ter um Chevrolet Cruze 0 km. Aí fica dentro de casa, olhando para o Gol e pensando no Cruze, sem fazer nada. Não vai trocar nunca, não vai conseguir nunca. Você tem que batalhar por aquilo. Agora, batalhar dentro de coisas lícitas. Não é fazendo coisa errada não, que aí vão descobrir e você fica sem lenço e sem documento. É batalhando dentro das regras do jogo. E tem uma coisa, o pensamento positivo conta muito. Pensamento positivo, fé. A fé remove montanhas. Já ouviram isso? Isso é verdade. Converse com o médico. Todos os médicos praticamente vão dizer a qualquer pessoa que quando o doente tem vontade de ficar bom, é 50% da possibilidade dele se curar daquela doença. Com a ajuda da medicina, com a medicação, com a dieta, com isso, com aquilo outro. Enquanto que se ele não tiver fé, for desanimado, aquilo ali já é metade da morte. Já está com o pé na cova. É desse jeito. O pensamento positivo tem uma força que vocês não têm noção. O pensamento positivo não é outra coisa senão fé. A velha fé que a gente escuta falar desde criança. Outro dia eu contei para vocês aqui que Tarcísio Buriti era governador da Paraíba. Campina Grande já tinha inaugurado há algum tempo, na época era Vila Castelo Branco. Juarez Amaral morreu chamando Vila Castelo Branco. Faz tempo que não é vila, é bairro Castelo Branco. Foi alçada a condição de bairro faz muito tempo, mas aí algumas pessoas ainda falam Vila Castelo Branco. E ficaram remanescentes, depois da construção do conjunto, 4 terrenos. 4. Era para construir lá um determinado número de casas e construíram, entregaram e ficaram 4 terrenos onde cabiam naturalmente 4 casas, em meio às outras casas lá. E tinham inaugurado também o conjunto, o presidente Médici estava para inaugurar. Buriti era o governador. Alguém chegou para Buriti e disse: governador, faça um conjunto em Campina Grande para radialistas que não têm casa, alguns são casados, têm filhos e não têm casa. Aí, mas cadê o terreno? Campina já estava numa fase de crescimento, expansão, já se percebia dificuldade de terreno. Aí alguém foi lá da SEAP e disse: olha, tem 4 terrenos no Castelo Branco, na Zona Leste, e tem 43, cabem 43 casas lá no Presidente Médici, no Cruzeiro. Então dá para construir 47 casas. Ari Ribeiro, radialista, foi vereador em Campina Grande, era na oportunidade o superintendente da SEAP, diretor da SEAP. Aí Ari foi o governador com outras pessoas e colegas de imprensa. Não, aí o governador disse: pronto, vamos construir as 47 casas. Vamos. Então eram 4 no Castelo Branco, todo mundo queria porque era perto do centro, e o Cruzeiro naquele tempo, lá onde é o Presidente Médici, era o fim do mundo, pouca gente queria. Todo mundo, radialista e jornalista, queria as 4 casas aqui do Castelo Branco. O presidente da Associação Campinense de Imprensa era o hoje promotor de justiça Arlindo Almeida da Silva. Não é doutor Arlindo Almeida Cabeça Branca que foi secretário, não. É Arlindo Almeida, filho do meu amigo Agimiro, que era sapateiro lá do Renascença, time lá de Zé Pinheiro. E doutor Arlindo era o presidente da ACI, porque ele era diretor da TV Borborema e se candidatou lá. Não sei se ele quis ou foram os colegas que forçaram a barra. Arlindo virou presidente da ACI, Associação Campinense de Imprensa, que tinha sido fundada há pouco tempo. Aí eu disse: eu vou me inscrever para essas casas. Eu era solteiro ainda, não vou me inscrever, seja lá o que Deus quiser. Aí me inscrevi. E como eu morava na Zona Leste, no Santo Antônio, eu vi a construção das 4 casas dos terrenos que estavam vazios lá do Castelo Branco. E eu botei na cabeça que a casa da Neuza Borborema ia ser minha. Porque era uma só na Neuza Borborema, e parece que 2 ou 3 na Maciel Malheiro, e coisa assim, eram uns 4. E 43 lá no Cruzeiro. Que foram construindo as casas. Quando eu vou para a ACI, cheguei lá, fiz minha inscrição, e perto do dia do sorteio, porque como todo mundo queria as 4 da Zona Leste, aí Ari Ribeiro disse: não, vou sortear. Porque aí é sorte, entendeu? Quem tirar, tirou, quem não tirar vai para o Cruzeiro e acabou a história. Aí eu corro lá na ACI e vou olhar
a relação dos que iam participar do sorteio. Vocês acreditam que alguém tinha tirado meu nome? Meu nome não estava na lista. Por maldade, alguém tirou. Não sei quem. E eu com aquilo fixo na mente, na cabeça, de que a casa da Neuza Borborema ia ser minha. E quase toda semana eu ia lá olhar. Parecia uma coisa mesmo feita. Aí corri para a doutor Arlindo Almeida, que na época não era doutor, a gente chamava Arlindo. Aí disse, Arlindo, tiraram meu nome da relação. Eu disse, não é possível, tiraram, está aqui, olha. Eu disse, vou botar agora. Aí botou meu nome de novo lá na lista para o sorteio. No dia do sorteio, que foi na associação comercial, ali no auditório, eu saí de casa, eu tinha um Fusquinha, um Volkswagen 66, de 6 volts ainda. Eu saí do meu Fusquinha, sozinho. Aí eu disse, eu vou para lá e vai haver o sorteio. A minha casa é a da Neuza Borborema de Souza. Vocês acreditam que quando Ari Ribeiro disse, vamos sortear agora a casa da rua Neuza Borborema de Souza, mexe o papel, mexe o saco, balança o saco, aí eu mexer para lá e para cá, tira o papel, Paulo Roberto. Acredita? A força do pensamento positivo, a fé que eu tive, o planejamento que eu fiz, os pedidos, as orações, entendeu? Tudo isso pesou. Não, foi uma coincidência. E daí? Eu fui com essa esperança e com essa fé. E a casa que eu tinha dito que ia ser minha, foi minha. E aí, quantas pessoas no mundo já não passaram uma situação assim? Estou dizendo isso, contando isso, para que vocês percebam que a força do pensamento positivo existe. Existe sim. Agora, cada um tem que lutar por isso. Se eu não tivesse ido conferir a lista, olha só, tinham tirado meu nome, nem do sorteio eu ia participar. Toda vida tem alguém que quer lhe perseguir, né? Inveja, não sei o que e tal. Aí a Arlindo botou lá de novo meu nome, quando Ari Ribeiro puxou, Paulo Roberto. Opa, é a minha. Aí os outros, rapaz, teve uma treta, tu estava dizendo que aquela casa ia ser tu, e foi, e daí? Pensamento positivo, se vocês não têm, problema de vocês. Das 47 casas, essa minha foi a mais valorizada, financeiramente falando, de todas elas. Aí depois o presidente Médici tornou-se perto, né, tudo tal, mas na época, quem mais aqui, depois que acontece o acidente, é verdade, Alexandre, vou falar daqui a pouco, viu, Jair? Falei na televisão e vou falar aqui também. Meu amigo Gildo Lima do Nascimento. Santo Expedito, Paulo, é o santo das causas impossíveis. Algumas pessoas querem tirar na loteria, mas não jogam, é verdade. Olha, eu sou um homem de pouca fé, como diziam os profetas. Agora eu tenho fé, pouca, mas tenho. E eu acredito nessas coisas. Aponta para a fé e rema, não é não, irmã? É desse jeito. Quem quiser ser pessimista, seja. Eu sou um cara eternamente otimista. Agora, otimista dentro da realidade. Você não pode ser um otimista na utopia. Não. Otimista com a cabeça no lugar e os pés no chão. Deve ser assim. Não é? Tudo o que a gente quiser conseguir nessa vida, você não vai se transformar num Rei Charles. Não. Dentro dos padrões de cada um. Eu vou trabalhar para isso. Eu quero passar num concurso, vai estudar. Estude para você chegar lá e... né? Agora, não, eu vou passar num concurso, mas vou ficar tomando cachaça nos 3 meses que antecedem o concurso. Não vai passar nunca. A não ser que seja um daqueles concursos que a gente sabe que existem aos montes aí no Brasil, né? Onde as pessoas que vão passar já são conhecidas por antecipação, né? Prefeituras, algumas câmaras municipais, algumas universidades... Vocês sabem, né, que é assim? Daqui a pouco tem uma história aqui parecida com essa que eu vou contar para vocês. Mas caso contrário, você tem que fazer por onde? Faça por onde que chega. Minha gente, a maldade humana, em cima disso que eu estou falando aqui com vocês, é uma coisa absurda, né? Mataram aquele cidadão lá no interior de São Paulo, vocês devem ter visto. O cara ganhou 40 e tantos milhões de reais na loteria, ficou milionário e mantinha os mesmos. Primeiro erro na minha concepção, dizer que tinha ganhado. Não, eu sei, Dagoberto Pontes tem razão. Dagoberto Pontes diz que tem 2 coisas que a gente não consegue esconder:
nessa vida. É tosse. O sujeito, quando está com a tosse, principalmente aquela tosse seca, não tem no mundo quem consiga esconder. Manuel Messias. O sujeito segura, daqui a pouco tosse. E a outra coisa é riqueza. Você fica rico, de repente, vai aparecer comprando coisa que você não comprava antes. Bens, fazendas, carros, casas, apartamentos, roupa, moto, quem gosta, entendeu? Vai fazer viagem, o povo vai desconfiar. Então você não consegue esconder. Mas veja só, esse cidadão, primeiro ele encheu o mundo que tinha ganhado na loteria. E realmente ganhou. Dos 47 milhões que ele ganhou, há notícias dando conta de que ele gastou logo 3 milhões com parentes e amigos. O amigo estava devendo 10 mil reais no banco, paga, vai lá, quita sua conta, quita seu débito aqui, dá uma casa a um, comprou uma casa para outro, um pequeno sítio ali, torrou 3 milhões, ficou com 44. Mas continuou morando na mesma casa, na mesma rua, sozinho, parece que o sujeito que não era casado, nem tinha filho, só os irmãos ali, os parentes, e indo para a padaria sozinho comprar pão, essas coisas que você, com esse dinheiro todo, não pode mais fazer. Não pode mais fazer. Resultado, mataram o rapaz e parece que foi por causa de dinheiro. Ele foi achado com sinais de tortura na rodovia dos Bandeirantes, lá em São Paulo, agonizando, levado para um hospital, não resistiu. A família de Jonas Lucas Alves Dias, esse era o nome dele, ganhador da Mega Sena e encontrado morto na última quarta-feira, acredita que encontrado agonizando, né? Depois morreu, acredita que o responsável pelo assassinato tenha sido alguém muito próximo a ele. A TV Record deu a notícia dizendo que um repórter do seu quadro, chamado Tiago Santos, estava no velório da vítima, que foi realizado hoje, sexta-feira. A família do homem chegou a contratar profissionais de segurança para impedir a entrada de desconhecidos e não quiseram falar com a imprensa. A polícia informou que trabalha com diversas possibilidades, inclusive com a de um assassinato, de que o assassinato tenha sido cometido por um amigo, que amigo, hein? Ou um parente próximo. Isso porque começou a escutar ali alguns parentes. A polícia também acredita nessa teoria porque, segundo a investigação, a pessoa que cometeu o crime conhecia muito bem a rotina de Jonas. Ele ganhou 47 milhões de reais em 2020, quando foi um dos 2 acertadores de um concurso da Mega Sena. Que coisa, hein? Ele estava, né, fazendo uma caminhada, quando foi abordado por criminosos e desapareceu terça-feira que passou, dia 13. Em seguida foram feitas tentativas de saques, uma delas no valor de 3 milhões de reais. Ao invés de sacar 3 milhões, a gerente do banco desconfiou do pedido em mensagem do celular, supostamente feito por Jonas, e não autorizou a transação. Os ladrões que se tornaram assassinos conseguiram, no entanto, fazer retiradas de uma outra forma, 18 mil reais por Pix e 2 mil reais em caixas eletrônicas, que levaram 20 mil reais. A Polícia Civil investiga o caso e já obteve imagens de câmeras de monitoramento que mostram o corpo de Jonas Lucas sendo deixado na estrada. Agora, o que vai acontecer? Se esse cidadão aqui não tinha mulher e nem filhos, parece que não, aí essa herança vai ficar para quem? Para os irmãos. A justiça, naturalmente, vai sustar qualquer tipo de movimentação desse dinheiro, até que se descubra quem mandou matar e quem matou, porque pode ter sido algum parente, algum amigo. Imagina que situação, né? Mas isso é uma demonstração, uma prova, sabe de quê? Da maldade humana. Maldade humana. E um alerta para que, se você joga nas loterias e um dia ganhar, faça como eu planejei um dia, quando eu jogava, né? Que eu parei de jogar. Depois que Gedel Vieira Lima e Eduardo Cunha foram tomar conta das loterias da Caixa, eu desisti de jogar. Ia fazer o quê? Botar meu dinheirinho suado ali para aqueles caras levarem? Vocês viram que acharam 51 milhões no apartamento de Gedel lá em Salvador. Dinheiro, Eduardo Cunha tinha dinheiro até na Suíça. Porque um técnico, um engenheiro eletrônico me disse que isso é possível fazer. Você tem uma aposta, faz mais uma.
quando sai o resultado. Você tem 3, faz mais uma. Não tem nenhuma, faz 2, faz 3. Equipamento eletrônico é assim, você faz lá o que quiser, menos aqueles que vocês sabem, né? Que ali ninguém pode, ali ninguém mexe, é inviolável. Mas a minha ideia qual era, se ganhasse? Pegava o bilhete da loteria bem caladinho, eu entrava num avião aqui em Campina Grande de madrugada e ia embora para Brasília, para Porto Alegre, para Manaus, para um lugar bem longe daqui, onde eu tivesse amigos, e eu tenho amigos nesses lugares. Quando chegasse lá, o que é que eu fazia? Primeira coisa, chamava pessoas de confiança, autoridades inclusive das que andam fardadas e armadas, e ia para o gerente da Caixa me apresentar como o ganhador. Só que eu não dizia que era daqui, entendesse? E dava um outro endereço. Aí depois que o dinheiro tivesse depositado em meu nome, tudo tranquilo, bem direitinho, aí você voltava para cá caladinho, como tem gente aqui em Campina Grande que já fez, e eu soube depois, fez isso. Aí começa a comprar as coisas de pouquinho aqui. Pouquinho, para não aparecer muito, lá vai melhorando o padrão de vida aos pouquinhos, comprando coisas lá fora. Tem 1000 formas de você fazer isso. Agora o sujeito ganhar e sai gritando que ganhou, no mundo de hoje. A propósito, eu falei agora nessa história de buscar proteção, entre aspas, né, aqui de pessoas que andam fardadas e armadas. Eu quero dar um outro depoimento para vocês. É que essa história que muitas autoridades apenas falam, da boca para fora. Eu quero contar com as forças desarmadas. Vocês não já ouviram isso? Essas pessoas são as que andam com mais seguranças armados. Elas não querem do seu lado um segurança desarmado. São as que andam, que se sentem mais protegidas, rodeadas de agentes de segurança, armados até os dentes. Minha gente, eu não me canso de dizer aqui a vocês, a segurança do Papa Francisco, como era do Papa Bento XVI, como foi de João Paulo II, como foi para trás dos outros, é a segurança da chamada guarda suíça, pessoal armado até os dentes. O Papa, que é um religioso. Você imagina um ministro, um presidente da República, um primeiro-ministro. Esse povo que diz, tem muita gente aqui na política brasileira, que vocês ouvem, não, eu sou contra a arma, cheio de seguranças armados de lado. Não tem um ali que esteja desarmado. A velha hipocrisia. Mas por falar nesse negócio de segurança, eu confesso a vocês que estou bastante triste com o que aconteceu com o ator José Dumont. Eu não me vanglorio, eu não fico contente quando eu vejo uma pessoa cair numa situação dessa. Porque veja só, Zé Dumont tem 72 anos, 7.2. O que é que um homem desse vai fazer daqui para frente? É o fim da carreira e é o fim da vida. O cara estava gravando um negócio aí da Globo, uma minissérie, uma novela. A Globo ontem mesmo suspendeu o contrato. Mandou apagar todas as imagens dele, não quer nada mais lá. Ou seja, já está desempregado. Preso ontem, a humilhação de ser preso, ter a residência invadida pela polícia com ordem judicial, meu amigo Flávio Lima. Revistaram tudo, levaram o celular, levaram o computador. A execração pública, saindo, conduzido pelos agentes, filmado, entrando na viatura, chegando na delegacia. Manchete nacional, fotografia em tudo que é jornal, blog, portal de notícia, televisão. Hoje passou pela audiência de custódia, já dormiu ontem no presídio de Benfica, lá no Rio, na Zona Norte, que é o presídio de entrada no sistema penitenciário. Quando é hoje, na audiência de custódia, a justiça decretou a prisão, transformou a prisão em preventiva. Ou seja, não sai mais. Outra coisa, uma criatura dessas chegando num presídio não vai ficar sozinho no ambiente, porque não há espaço para isso, vai ficar em meio a outros presos. Vocês já imaginaram o que é que pode ser feito com ele? Então a vida para esse homem acabou. Uns dizem que isso é doença, outros dizem que isso é safadeza. Eu não entro no mérito, que eu não sei, eu não entendo dessa história aí. Mas a verdade é que ele teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela justiça durante a audiência de custódia no dia de hoje. A acusação, crime de estupro de vulnerável. Preso em casa ontem, armazenando imagens de pornografia infantil no computador e no celular.
Em sua decisão de hoje, o juiz Antônio Luiz da Fonseca ressaltou a gravidade do crime e se recusou a estabelecer fiança ou a permitir o pagamento de fiança, revogou, em outras palavras, a fiança que tinha sido estabelecida pela autoridade policial, que o delegado tinha estabelecido um valor para ser pago para ele ficar em liberdade. O juiz não permitiu. Como nós sabemos, o Zé Dumont agora é alvo de uma investigação da DECAV, que é a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, e segundo os vizinhos, ele atraiu um garoto de 12 anos, prometendo ajuda financeira para o menino e dando essa ajuda financeira para que o garoto se aproximasse dele. De acordo com a polícia, Dumont fez investidas com beijos na boca do menino e carícias íntimas que foram captadas por câmeras de monitoramento do prédio onde ele morava. Cara, com 40 anos de carreira, mais de 40 anos de carreira, no cinema, na TV, no teatro, meu Deus do céu, recebeu prêmios internacionais. Paraibano, nosso conterrâneo aqui de Bananeiras, né? Caiu em desgraça. Eu acho que muitos de vocês que me escutam agora sabem de pessoas, ou souberam um dia, de pessoas que agiam ou agem dessa forma. Repito, eu não sei se isso é safadeza, eu não sei se isso é doença, eu não sei se a pessoa nasce assim ou não entendo, não entro no mérito. Agora, aqui tem gente que só se satisfaz com crianças, com jovens, isso é verdade. E eu conheci pessoas aqui em Campina Grande que, eu acho que por um milagre, não caíram numa situação dessa aí do Zé Dumont. Faziam a mesma coisa. E todo mundo sabia. Agora, nunca foram flagradas, né? Nunca foram flagradas, né? 7h12 na Paraíba. 7h13 agora. Deixa eu ver o que é que eu tenho ainda antes do nosso intervalo. Olha, tem um delator dessas operações policiais que acontecem no Brasil todo, e o sujeito, quem delata, veja só, a delação não dá certeza de que a pessoa que está sendo delatada fez aquilo, porque há termos para que uma delação seja considerada. Você tem que dizer e provar que aquilo aconteceu, senão você ganha mais um processo. Mas um cidadão de nome Marcos Vinícius Azevedo da Silva, empresário, ex-assessor do atual governador do Rio, Cláudio Castro, olha, dizem que ex-assessor, ex-amigo, o ex-amigo que se transforma em inimigo, e alguns ex-marido ou ex-mulheres, só queira tudo na vida menos isso. Pois esse cara delatou supostos recebimentos de propina por parte do atual candidato à reeleição a governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, quando ele era vereador na cidade do Rio de Janeiro e vice-governador do estado. Arimatea Neves. Porque Cláudio Castro primeiro foi vereador, depois ele virou vice-governador do Wilson Witzel. Com a cassação de Wilson Witzel, ele virou governador. Aí esse ex-assessor, que fez uma delação, premiada pelo jeito, disse que ele recebia toco, propina, desde quando era vereador. O Rio de Janeiro tem uma sorte, viu? 5 ex-governadores presos. 5. Brincadeira, né? Marcos Vinícius disse ainda que Cláudio Castro recebeu propina no exterior, $20 mil, quando fez uma viagem para Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Eita! A imprensa teve acesso a esses depoimentos que foram colhidos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no processo da Operação Catarata, que investiga fraudes em projetos sociais da Prefeitura e do governo do Estado do Rio de Janeiro. E tem imagens, viu, do atual governador, quando ele foi, segundo esse delator, num determinado lugar buscar o dinheiro. Ele chegando no lugar com a mochilinha nas costas, pegando o elevador, depois descendo, e o cara disse que o dinheiro estava dentro dessa mochila. Aí o governador disse, não, aquela mochilinha andava com ela, mas não tinha nada dentro dela não. E aí? É brincadeira, né? É rolo.
E é rolo, e o homem é candidato à reeleição. É que eu vou fazer. São 7 horas e 15 minutos. Antes do intervalo, ainda tenho aqui uma informação para você tomar conhecimento. Porque eu recebi aqui 2 ou 3 mensagens questionando de pessoas que não compreenderam bem o que eu disse ontem lá na televisão. Olha só, o presidente Bolsonaro viaja amanhã para a Europa, vai para a Inglaterra. Por quê? Porque ele é uma das autoridades mundiais convidadas para os funerais oficiais da Rainha Elizabeth. São cerca de 500 pessoas que estarão por lá, entre 300 e 500, segundo a imprensa inglesa, porque tem chefe de Estado e de governo, tem país que manda os dois, o chefe de Estado e o chefe de governo. Aqui o presidente é as duas coisas, é chefe de Estado e chefe de governo. A rainha era chefe de Estado. E no caso lá do Reino Unido, o chefe de governo, ou a chefe, é quem estiver exercendo a função do primeiro-ministro. O Brasil, um só, é as duas coisas. Mas o presidente já disse que vai levar a esposa. E cada um convidado pode levar a esposa ou o marido. Então, as autoridades inglesas estão estimando entre 300 e 500 convidados de honra, representando nações do mundo, para os funerais da rainha. Primeira bronca, primeira confusão. Os ingleses queriam, ou sugeriram, que ninguém fosse em avião oficial. Viajasse todas as autoridades do mundo em avião de carreira. Ninguém aceita isso. Porque num avião de carreira não tem segurança. Um doido pode... Ora, imagine Joe Biden, presidente americano, pegando um avião da Delta ou da American Airlines para ir para a Inglaterra. O cara disse, o presidente vai naquele avião ali, cheio de passageiro, bota uma bomba. Entenderam? Ninguém vai. O presidente americano só viaja no Air Force One, que é o avião presidencial, que tem todo aquele aparato de segurança. E mais, outros aviões vão na frente, levando as limusines blindadas, o armamento, só vai para qualquer lugar do mundo assim. Aí o que foi que o Pentágono disse logo? Não vai. Se for assim, não vai. O Japão disse a mesma coisa. Primeiro-ministro disse, não. Mataram agora há pouco um ex-ministro japonês lá dentro do Japão, você imagina fora. E Londres, a capital inglesa, tem um histórico de bombas que explodem em metrô, em prédios e tal. Você imagine. E outra coisa, os ingleses queriam que ao chegar no aeroporto de Heathrow ou outros que tem lá, essas autoridades fossem lá para o lugar do velório de ônibus. Aí o americano disse, o diabo é quem vai de ônibus. E para levar o ônibus cheio de presidentes e primeiro-ministros. Ninguém aceita, porque pode ter um atentado, vai matar o presidente de 20 países de uma vez só. Negócio de doido. Sim, mas isso aí eles estão resolvendo lá, não sei como é que vai ser. Mas Bolsonaro vai no avião presidencial. E descansa no domingo, na segunda participa do velório da rainha e voa para Nova York, onde terça-feira abre a Assembleia da ONU. Mas o que foi que os ouvintes seus perguntaram aí? Perguntaram por que Hamilton Mourão não assume. Hamilton Mourão, minha gente, é candidato a senador no Rio Grande do Sul. A lei brasileira diz que o presidente da República, o governador do estado ou o prefeito, ele disputa a reeleição no cargo, sem precisar se afastar. Para disputar outro cargo, ele tem que se afastar. Se assumir, fica inelegível. Então, se Hamilton Mourão assumir na ausência de Bolsonaro, ele não pode mais continuar candidato a senador no Rio Grande do Sul. Mesma coisa para o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é candidato à reeleição, deputado em Alagoas. Sobra para quem? Para Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e que não é candidato esse ano, entenderam? Aí o que é que faz? Sim, tem mais. A lei diz que ele, estando no Brasil, é obrigado a assumir. Hamilton Mourão, estando aqui dentro do Brasil, Bolsonaro tirou o pé do espaço aéreo brasileiro, ele é obrigado a assumir e ficar inelegível. Aí o que é que faz? Inventa uma viagem também, sai do Brasil. Arthur Lira nem queria ir, mas é obrigado a ir. Aí vai no mesmo avião com Bolsonaro e depois vai também para Nova York. O vice-presidente Hamilton Mourão inventou uma viagem para o Peru. Fica lá em Lima, capital peruana, 2, 3 dias, até Bolsonaro voltar. É desse jeito. Ah, mas não devia ser. Mas é. Então tem que mudar a lei. A lei diz que é assim. Então, para esse povo, minha gente, não tem a menor dificuldade de viajar. Sabe por quê? Porque não paga do bolso, não compra passagem aérea. Avião da FAB para viajar para onde quiser. O presidente tem direito.
presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o vice-presidente da República, os ministros do Supremo, os ministros de Estado, todos têm direito a requisitar avião da FAB para viajar. É diferente de nós, pobres mortais, que precisamos comprar nossas passagens fiadas, às vezes em 6 vezes, em 8 vezes, em 10, em 12, entenderam? Então vai todo mundo viajar. Viaja Bolsonaro, viaja Mourão, viaja Arthur Lira, para poder Rodrigo Pacheco assumir. E os outros não ficarem inelegíveis. Bolsonaro pode viajar para onde quiser, porque ele está disputando o mesmo cargo, Olha, vou dar aqui um exemplo para assim, local para você entender. Bruno Cunha Lima é o que hoje de Campinas? Prefeito, né? O mandato dele termina quando? Em 2024, não é? Foi eleito em 2020, aí em 2023 tem eleição de novo. Se ele for reeleito, se ele for disputar a reeleição, ele disputa no cargo, não precisa se afastar. Aí digamos que em 2026 ele queira ser candidato a governador. Vai ter que renunciar em abril. Aí o vice vai assumir, vocês estão entendendo? Ele só disputa outro cargo se renunciar ao cargo em que ele está. Agora, ao mesmo cargo, tendo direito à reeleição, aí fica. Não é para ser assim, Paulo Roberto, mas é. Aí você vai ter que brigar com quem fez a lei ou com quem pode mudar a lei. É desse jeito que eu estou dizendo a vocês. São 19, 7 horas e 22 minutos na Paraíba, 7h22. Vamos a uma pausazinha e eu volto já com a segunda parte do Cidade em Revista. Tem a coluna política, o bate-papo de hoje com Anchieta Araújo. Você ouve a rádio Camisa 10, a melhor seleção musical. O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores identificados e treinados pelo IBGE visitam até outubro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater à sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. O recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022 IBGE. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Em 1932, um decreto de Getúlio Vargas autorizava os anúncios nas emissoras de rádio. As primeiras propagandas eram musicadas com um refrão simples feito para grudar. Os eternos jingles. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Muitos artistas chegaram a fazer jingles para aumentar a adesão do público, como esse da Shell com Roberto Carlos. Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Personagens importantes da telecomunicação brasileira começaram a carreira escrevendo jingles. Num ano novo cheio de prosperidade.
Esse da Varig, de 1960, foi escrito por José Bonifácio de Oliveira, o Boni. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 7h27, 19 horas e 27 minutos agora. Professora Geovita Maranhão pergunta se segunda-feira tudo é fechado aqui em Campina Grande. Tudo em termos de comércio. Aliás, não é só aqui, em João Pessoa também. Isso é, minha gente, isso faz parte de uma chamada convenção coletiva, acho que é esse o nome, do Sindicato dos Comerciários com a Justiça do Trabalho. É a terceira segunda-feira do mês de setembro, salvo engano, da minha parte. O comércio é fechado. Eu acho que só abre farmácia de plantão. Bancos vão abrir. As outras coisas funcionam. Repartições todas funcionam. É o dia do comerciário, só. Feito aqui o registro. O que é que eu tenho mais? Tem Bebeto e Isabela. Paulo, estou na casa da mamãe, sossego. É o velho Bebeto, lá de Cuité. Marcelo, muito obrigado pela mensagem. Alexandre Gomes, lá do Amapá, diz: mesmo que o Zé Dumont seja inocentado, a carreira e a vida acabaram. É muito complicado um negócio desse. Agora, aquela história que eu digo para vocês: uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Se tem filmagem, não tem para onde, né? É batom na cueca, como a gente diz. Não vai ter como. E foi um vizinho que denunciou. O vizinho viu e avisou a polícia. Meu amigo, olha, essas brincadeiras entre duas pessoas ou mais, para quem gosta, tudo isso é uma maravilha, desde que seja com pessoas adultas, maduras e que estejam fazendo aquilo ali de forma espontânea. Não tem coisa melhor. Agora, você fazer com quem não quer, homem ou mulher, tanto faz, e fazer com menores de idade, com criaturas inocentes que não sabem o que é aquilo, não tem sentido. Eu sincero e honestamente, eu não consigo entender, eu não consigo compreender como é que alguém tem prazer sexual com uma pessoa sem que aquela pessoa queira. Forçado, relação forçada. E ainda mais com criança, minha gente, é uma coisa absurda, né? Eu não sei, não tem explicação para isso, não. É uma coisa anormal, não é normal. Infelizmente, né, quando a cabeça não pensa, vocês sabem, o corpo acaba padecendo. Josenberg, Rodrigo Oliveira, obrigado pela mensagem, boa noite. Muito obrigado. Vamos à coluna política, saber como foi o papo de hoje com a Chieta Araújo, lá na Rede Ita. Esse papo é sempre por volta do meio-dia, onde a gente troca figurinhas sobre os bastidores da política. Vamos acompanhar como é que foi hoje.
falar sobre política. Quem mais entende dos bastidores da política está sempre aqui comigo. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde, saudações, tudo em paz? Tudo em paz. Esse seu blazer hoje está parecido com aquele fraque que é usado por um dos príncipes lá no velório da rainha da Inglaterra. Hoje o Reginaldo caprichou, viu? Hoje o Reginaldo caprichou. Anchieta, eu quero começar esse nosso papo de hoje fazendo aqui uns registros que estão, digamos, no extracampo da política. O primeiro deles é me solidarizar com a família do nosso companheiro João Martins, que faleceu ontem. Eu, quando comecei na Rádio Caturité, trabalhava com o João Martins, porque eu era plantão esportivo e o plantão fica no estúdio com o operador, né? Os outros todos vão para o estádio e a gente ficava lá. Exatamente. Trabalhei muito tempo com ele. Também trabalhei com ele. Que Deus lhe deu um bom lugar. O segundo é lamentar o fato acontecido com o nosso conterrâneo, ator José Dumont. Sim. Uma figura que o Brasil inteiro conhece, um rosto conhecido da televisão, uma figura que você apontando para qualquer criança vai conhecer, já viu num filme, numa série, numa novela, infelizmente se mete numa encrenca dessa e fraqueza, né? Aos 72 anos de idade vai pagar pelo seu erro. E o outro tema é que um telespectador me abordava agora às 11 horas da manhã em relação ao julgamento que começou no Supremo Tribunal Federal, no plenário virtual, sobre a história da suspensão do ministro Fachin sobre aquele decreto das armas do presidente Bolsonaro, porque ontem foi concluído o julgamento da suspensão do piso dos enfermeiros. Sim. E começou o julgamento da história das armas no mesmo plenário virtual, uma semana. E aí o telespectador chegou e disse, olha, eu escutei agora que o julgamento começou à meia-noite de hoje. E eu disse para ele, meia-noite de hoje ainda vem. Não, mas eu escutei agora. Corrija, por favor, explique como é que é isso. Eu disse, amigo velho, isso a gente aprendeu no primário. Eu e a Anchieta aprendemos isso no primário. O dia compõe-se de 4 partes. Começa com a madrugada, depois vem a manhã, a tarde e a noite. É só você olhar que a que momento começa o dia, a 0 hora. Vem a madrugada, depois vem a manhã, a tarde e a noite. Tem gente que confunde, né? Confusão. Será que não ensina mais isso hoje? Não tem mais curso primário, né? Por aí? Não tem mais. Não se ensina mais. De letra. O presidenciável Ciro Gomes está em Campina Grande. Pousou agora por volta das 11 horas, dirigiu-se ao calçadão da Cardoso Vieira, acompanhado de André Ribeiro, candidato ao Senado, e Pedro Cunha Lima, candidato a governador. Esse momento deve estar lá, né? Está lá, disse que ia tomar um cafezinho. O Wellington Nascimento disse que ofereceu outra coisa, mas eu acho que Ciro não quer, né? Ele tem hoje uma agenda cheia. Ele vai voar daqui a pouco, a visita aqui é rápida. 3 horas da tarde ele tem um compromisso em Belém, capital do Pará. E em seguida voa para Macapá, que é a capital do Amapá. Veja que a agenda dos presidenciáveis está super lotada, né? Sim. Mas vem aí, vem bater um papo com o pessoal, vem dar entrevista, está cumprindo o papel dele de candidato à presidência da República. Hoje tem mais 2 pesquisas. A semana inteira foi assim. Segunda para cá, 2 todo dia. E curioso, já abordamos aqui, é a diferença que há entre essas pesquisas todas. E aí eu lembro do velho guerreiro Chacrinha, Abelardo Barbosa, que dizia que tinha vindo para confundir e não para explicar. Está parecendo com as pesquisas eleitorais que estão muito mais confundindo do que explicando. Mas hoje eu vi uma outra declaração em relação à pesquisa eleitoral que eu achei interessante. Olha, pesquisa eleitoral, Renato Cunha Lima, não é previsão de vitória nem de derrota para ninguém. Não é. É a fotografia daquele que sempre a história do retrato do momento. Que muda rapidamente. Então, o Tribunal Regional Eleitoral do nosso Estado, através do seu presidente desembargador Leandro dos Santos, ele declarou ontem que não vai querer que se cause constrangimento ao eleitorado. Abordado sobre a história da arma, não pode votar com arma. Eu nunca tomei conhecimento, Anchieta, não sei você, se alguém um dia foi votar exibindo uma arma de fogo. Nunca ouvi dizer que alguém estou armado, vou dar um tiro para cima. Não tem. Então o doutor Leandro disse que não vai orientar mesários nem ninguém para perguntar se a pessoa está armada ou se a pessoa vai ser submetida a uma revista. Não. E se alguém chegar portando a arma de forma assintosa, aí sim será chamada a autoridade policial para tomar as medidas. A mesma coisa ele falou em relação ao celular. Essa proibição de celular existe desde eleições passadas. Porque a coisa agora foi dada mais ênfase. Agora, se alguém chegar e for fotografar o voto, filmar, quebrar o sigilo do voto, aí é crime eleitoral e a pessoa pode até ser presa em flagrante. Na verdade, o cidadão de bem que vai com a intenção só de votar, ele não vai criar problema. Nunca vai lá, nem vai filmar voto, nem fotografar. Nele. Agora, a pessoa estando com o celular à mão, o
o presidente da mesa, o mesário, vai dizer, deixa seu celular aqui enquanto a senhora vota. Não tem problema nenhum, está tudo tranquilo. Outra coisa também que o desembargador Leandro falou foi em relação à presença de tropas federais. Ele disse que o TRE da Paraíba não vê motivos para requisitar as tropas federais nas sessões eleitorais em nenhuma cidade paraibana, a não ser que haja um fato novo. Houve uma solicitação aqui da juíza, acho que da 50ª zona eleitoral, que compreende as cidades de Pocinhos e Puxinanã, mas o TRE preferiu não fazer essa solicitação, até porque o desembargador disse que fez reunião com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Civil, Militar, Secretaria de Segurança, e todo mundo disse que está tudo tranquilo e que dá para cuidar da segurança da eleição. É importantíssimo ouvir quem cuida da segurança. Pois é, o pessoal disse que dá para garantir, então não tem problema. 20 urnas, apenas 20 das que serão usadas aqui no estado da Paraíba, passarão por aquele processo de, digamos, uma auditoria, uma fiscalização, utilizando a biometria dos eleitores. Acha um pouco, apenas 20 urnas, mas o pessoal acha que dá para comprovar que o processo é uma amostragem pequena, mas que ninguém vai duvidar do processo. Isso está acontecendo no Brasil todo, e só para você ter uma ideia, são cerca de 40 mil urnas utilizadas no Brasil. Então, a amostragem é pequena, mas os técnicos dizem que é apenas para fazer uma comprovação. Até a tarde de ontem, os candidatos aqui do estado da Paraíba tinham feito uma prestação de contas de 124 milhões de reais. Primeira etapa, né? Porque tem as fases da prestação de contas. Até agora torraram 124 na campanha. É claro que já gastaram mais, mas na segunda etapa nós vamos ter conhecimento de... Uns reclamam que receberam pouco, tem outros que são bafejados pela sorte que receberam muito mais e estão gastando aí com material gráfico, contratação de pessoas e essa coisa toda. Pois é. Pergunta de hoje, sexta-feira. Eleitora aqui de Campina Grande, telespectadora nossa, pergunta: por que nós só temos uma mulher governando um estado no Brasil? É a paraibana Fátima Bezerra, que é aqui de Nova Floresta, daquela região ali, Nova Palmeira. Na divisa, né? E que é governadora potiguara e está à frente em todas as pesquisas com chance de reeleição. É verdade. O que é que a gente pode responder a essa telespectadora? Porque o maior número de eleitores do Brasil é composto de mulheres, 53% em média. As mulheres, algumas se candidatam. Aqui na Paraíba nós temos uma candidata. O que eu pude responder é que é só os eleitores votar. O pessoal é escolhido. Então, se elas realmente só votassem mulher, só votassem mulher, elas vão governar tudo, né? Nós tivemos Rosiana Sarney, todo mundo lembra, lá no Maranhão. Tivemos Ieda Cruzius no Rio Grande do Sul, eu lembro que foi um desastre do meio para o fim o governo dela. É complicado. E talvez o exemplo da ex-presidente Dilma Rousseff não tenha sido muito bom, e algumas mulheres preferem votar em homens. Não sei se é isso. É difícil explicar, tem até questão cultural mesmo, histórica no Brasil, né? Nós sabemos que as mulheres são mais cuidadosas, mais detalhistas, né? E não sei, só os eleitores é que podem explicar isso aí. Elas precisam ocupar mais espaço também na política, tem sido ainda muito tímida a participação da mulher. Você vê, nós temos aí algumas mulheres disputando a presidência da República. Eu lembro aqui da Vera Lúcia, da Simone Tebet e da Soraya Tronic. Isso. Olha os números das pesquisas, como é que elas aparecem, né? Isso. Então, depende do eleitorado. É isso, Anchieta. É isso aí. Temos um encontro marcado no domingo, né? Domingo? Sim, 11 tem horas, razão, tem razão. Temos um encontro marcado. Temos sim. E Reginaldo disse que vai ter uma surpresa lá para você. E o cardápio é bom. É verdade. Não tem dúvida. Eu ia chamar também para o Festival do Mel, mas não vou poder ir. Você esteve ontem na região? Estive lá ontem. Encerramento da festa da padroeira lá. É isso, Anchieta. Bom fim de semana. Nos encontramos domingo. Domingo nos encontramos. E segunda aqui, né? Se Deus quiser. Isso aí. Foi a conversa de hoje com Anchieta Araújo, lá na Rede Ita, na coluna Política. 7 horas e 39 minutos agora. Tem outras mensagens que chegaram aqui. O que achou de Ciro Gomes, Paulo? Eu não estive com Ciro dessa vez. Ele está cumprindo o seu papel, né? Rodando o Brasil. Jatinho para cá, jatinho para lá. Tranquilo, não tem problema não. Encontraram um monte de celulares roubados sendo vendidos aqui no centro de Campina Grande. Meu amigo, nem foi a primeira vez e nem vai ser a última. Só tem gente roubando ou furtando celular porque tem comprador para aquele aparelho. Normalmente são pessoas viciadas em drogas que imediatamente quando tomam de alguém, subtraem de alguém esses equipamentos, já se dirigem a esses compradores. Porque se um carro
Imagine você, um carro, os caras desmancham em 10 minutos. 10 minutos para desmanchar um carro. Você imagina um celular. O cara em Campina Grande, os caras consertam o celular com luva de boxe. Botam uma luva de boxe numa mão, outra na outra e consertam o celular. Desmancha, monta, troca a peça de um para o outro. É desse jeito. Mais um assalto na Ceasa. Tá sabendo? E outros virão. Onde tem dinheiro, o ladrão sabe que tem dinheiro, na Ceasa, na Impasa. Você não vai encontrar ninguém negociando com cheque. Talvez alguns poucos com Pix. É tudo dinheiro vivo. Circulando ali dinheiro na mão dos comerciantes, dos compradores, dos vendedores. Aí vai ter ladrão o tempo todo, né? Uma hora eles se dão mal. Tu o quê, homem? Tu contrataria Vera Magalhães para uma rádio tua? Deus me livre, não. Não que ela não seja uma profissional que mereça respeito, não se trata disso. É porque Vera Magalhães é confuseira. Não é concurseira, não, é confuseira. Eu conheço uma criatura aqui em Campina Grande, Araújo Neto também conhece, que é do mesmo jeito. Onde foi, criou problema, gera confusão, atrito, parece que atrai, assim, tem um imã. Aí não dá, né? Tem gente assim que as portas vão se fechando. Paulinho, o Papa defendeu o envio de armas de fogo para a Ucrânia. O que achas? O Papa é pop. O Papa Chico é pop. Então ele disse o que ele pensa e que talvez os papas anteriores também pensavam, mas não diziam. Então ele acha o seguinte: a Rússia invadiu. O potencial bélico da Rússia é maior do que o da Ucrânia, 1000 vezes mais. Aí os outros países, especialmente os da OTAN, começaram a mandar arma para a Ucrânia se defender. O Papa disse que não está errado, não. O que é que eu vou fazer? É o que ele pensa, né? Paulo Roberto, deram uma vaia no rei Charles no país de Gales. É verdade. Olha, tem naqueles países ali da Europa, e especialmente do Reino Unido, tem os países que querem que a monarquia continue e tem um movimento muito forte para sair da monarquia, para dar o grito de independência. Muitos não deram até agora em atenção, em respeito à rainha, pela idade e tal. Com a morte dela é provável, é possível que esses movimentos outra vez renasçam. Mas isso é uma questão deles lá. Eu acho que por hoje terminou, não é? 7h43, passando da hora e tal. Mas quando eu olho aqui, chegam mais mensagens. Você pensa que não? Aqui, Josenberg, mais uma vez. Alexandre, outra mensagem. Meu amigo Irã Bezerra de Melo. Muito obrigado. Giovanni Antônio também. Herculano Filho, lá de Brasília, envia mais uma mensagem. E agora nós vamos então, professora Giovita, às 7h43, com um grande número de ouvintes ainda aqui pelo Radiosnet, pedir as bênçãos para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado, e eu lembrando daqui que jamais teremos outra sexta-feira com esta data, 16 de setembro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui estou tentando. É o dia número 258 do ano, e ao seu final, logo mais à meia-noite, o dia termina à meia-noite, hein, gente, às 24 horas, e começa o outro dia às 0 hora. Ao seu final, restarão 107 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Eu recebi aqui algumas mensagens, agora já no final do programa, de pessoas perguntando se tem novidade em relação a candidatos aqui do estado da Paraíba, que estão com as candidaturas subjúdice, que recorreram a Brasília. Eu recebi a informação, essa está confirmada, de que os candidatos Jacó Maciel e Douglas Lucena
que tiveram registro negado aqui no TRE e que recorreram ao TSE, eles conseguiram agora à tarde uma liminar do ministro Ricardo Lewandowski para receber recursos do fundão eleitoral para suas campanhas. Não é ainda a garantia do registro, mas sim a possibilidade de receber dinheiro do fundão eleitoral e continuar fazendo campanha. Em relação ao ex-governador Ricardo Coutinho, eu não recebi nenhuma nova informação, o que pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento pode surgir novidade em relação ao caso de Ricardo Coutinho. Meus amigos, na sequência da programação da Camisa 10, vem aquela seleção musical que eu faço sempre no capricho, para que nós possamos ouvir canções que hoje em dia as rádios comerciais quase não tocam mais. Lembre-se que a Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia, exatamente para você escutar de onde estiver, com som de qualidade, essa seleção musical caprichada. O nosso próximo encontro será na segunda-feira, por volta do meio-dia, na Rede ITA, quando estarei com a coluna política e depois, às 18 horas, de volta aqui em mais um Cidade em Revista. Então, boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até segunda-feira. Você acompanhou a Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.